Sim, você está no canal do Paulinho Boa Pessoa. Não é o melhor, não é o maior, mas ele é feito com tanto carinho, com tanto amor, que tem merecido por parte de você especialmente tanta atenção, tanto respeito, tanto carinho também. Essa reciprocidade constrói esse canal. Esse canal é uma família. O que eu tenho tido de depoimentos que me encorajam. Outro dia um senhor, eu me lembro até o nome dele, eu não esqueci mais, Aparecido Luiz, o nome dele, da roça. 5 da manhã o Aparecido Luiz diz assim: Paulinho, tô te ouvindo, tô apanhando café. Expressão dele, tá? Ele estava colhendo café. 5 da manhã e ouvindo uma história nossa. Isso me deixa muito honrado, muito mesmo. E sem contar as senhoras que fazem comentários tão positivos. Então, muito obrigado, muito obrigado. Eu quero pedir assim de cara para você, antes de eu contar essa história linda de hoje, linda, que, olha, eu diria que tem muito a ver com aquele senhor que me mandou a mensagem das 5 da manhã dizendo que estava ouvindo o nosso programa enquanto colhia café. Tem muito a ver a história de hoje, muito mesmo. Então quero pedir a você que se inscreva no canal, que só tem essa forma do canal crescer, se propalar e se tornar importante para o YouTube. A tua inscrição. E mais do que isso, o teu joinha. Uma coisa tão simples. Às vezes a pessoa ouve a história e deixa passar batido. Não deixa passar batido, não. Ouça e dê o seu joinha. Ou então faz o seguinte, já que você tem total credibilidade no canal, já dê o joinha agora. Já dá o joinha de cara. E aí depois você escuta, assim você não esquece. Já se inscreveu? Se você se inscreveu, assuma comigo uma missão. Eu quero que você assuma de passar para pelo menos uma pessoa para que ela também se inscreva. Independente de quem seja, a filha, a sobrinha, a neta, a filhada, a amiga da amiga, a vizinha da esquerda, a vizinha da direita, da frente, de trás. Não importa quem seja, o teu amigo, o novo amigo, o futuro amigo, o namorado, o marido, a sogra, o cunhado, a cunhada. Por favor, só assim o nosso canal vai crescer. Perfeito? Bom, isso posto, digo a você, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Porque a história desse matuto, desse caboclo, aqui no nosso canal, acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Pessoal, vocês não vão acreditar, mas a vida deu uma reviravolta que nem novela das 8 conta direito. Meu nome é Tião, mas vocês podem me chamar de Tião mesmo, sem frescura. Sou nascido e criado na beira dos rios Solimões e outros adjacentes, aqui num sítio bom daqueles que tem cheiro de terra molhada antes mesmo da chuva cair, a galinhada ciscando o terreiro, cheirinho de café coado naquele coador de saco, coador de pano, desde minha mãezinha, depois minha mulher, o canto dos passarinhos misturado com o mugido de vaca lá do pasto. Vida simples, mas boa que só. Boa de um jeito
que só quem vive nesse mundo é que entende. Onde o silêncio tem o som e a paz mora na alma da gente. Só que um dia as coisas se apertam. A seca veio braba, judiando da terra. Até os peixes sumiu do rio como se tivesse virado lenda. As plantas não vingavam mais, murchava tudo antes da flor abrir. Os bichos magros, costela aparecendo. Você quer ver dar uma tristeza em quem vive na roça, no campo? É quando você vê as costelas da vaca. É quando você monta um cavalo a pelo e começa a doer a bunda, Paulinho. Às vezes você coloca o chapéu aí embaixo para dar uma protegida, mas mesmo assim dói. A água que era fartura virou racionada e eu, que sempre fui teimoso, tive que engolir meu orgulho e aceitar que o sítio já não dava conta. É melhor mudar. Tião, é melhor mudar. Eu ainda teimei, eu sou teimoso. Sou capricorniano. E Capricórnio é bicho teimoso. Eu insisti ainda em ficar, mas... Tião, é melhor mudar. O sítio não tá dando mais conta, não. Melhor mudar. E eu fui obrigado a deixar meu cantinho e fui pra cidade grande. Eu fui pra capital. Fui pra Manaus. Fui com o coração apertado, viu? Parecia que eu tava arrancando um pedaço de mim. Larguei minha mãezinha com os olhos marejados, um casebre que meu avô construiu com as próprias mãos calejadas, e fui só com a roupa do corpo, um radinho de pilha, uma foto amarelada do pai e um punhado de fé guardado no bolso do coração. No fundo eu rezava para tudo ser só um susto, uma fase assim, que passasse logo, que eu voltasse logo. Mas no fundo, mais fundo ainda, eu sabia que eu estava indo embora sem uma data certa para poder voltar. Tião! Ô, Tião, é melhor mudar. E de tanto se repetir a frase, lá fui eu e cheguei em Manaus feito bicho do mato, meio encurvado. Um detalhe, nós não somos assim amazonenses. Nós tínhamos vindo a família. Quando eu falo é a família. Quando eu falo de minha família, nós tínhamos vindo lá de Maringá, no Paraná, naquelas bandas, atrás dessas terras novas. O pessoal só falava em transamazônica, naqueles anos 60, final dos anos 60. Estão rasgando a maior rodovia desse país. É a Transamazônica que vai trazer tanto progresso. E nós viemos lá do Paraná. Daí esse meu jeitão caboclo de ser, pra beira dos Solimões. Mas o sítio, a gente tinha começado até que bem. No entanto, as coisas viraram de repente e eu acabei na capital. Cheguei assim, com um chapéu de palha na mão, os olhos arregalados, assombrado com a mudança. Eu não imaginava que Manaus fosse daquele jeito. Capital boa, tanto barulho, tanta gente correndo pra lá e pra cá, como se o mundo fosse acabar naquele instante.
eu fiquei besta com o trânsito de Manaus, com as postinhas também, buzina estralando feito trovão, cheiro de escapamento misturado com perfume doce das moças. Tudo estranho, tudo corrido. Foi a primeira vez que eu vi o Tarde Elevador. Eu tinha vindo lá eu era uma criança quando eu vim de Maringá acompanhando a família naqueles anos. Mas a gente já morava em roça, em sítio. Eu só fui conhecer o Tarde Elevador em Manaus. E eu dei até um pulo pra trás. Ô, trem! Um caixote de ferro que leva a gente pra cima, pra baixo, sem escada. Aquilo pra mim era coisa de filme do espaço, porque você entrava num lugar e de repente você saía no outro. Eu achava tudo aquilo engraçado. Arrumei um trabalho no supermercado grande, desses que tem ar-condicionado, e música tocando o dia todo, mas não as músicas que a gente gosta, outras. Comecei a trabalhar ali repondo a mercadoria, empacotando compra que as mulheres faziam. Tarefa simples, é verdade, mas ô tarefa difícil para quem sempre mexeu com a terra, arrancando mandioca, fazendo farinha, preparando peixe seco. Aquilo tudo para mim era diferente. Logo no primeiro dia, fiquei mais perdido que cachorro em dia de mudança. A moça do caixa dizia uma coisa que eu não entendia. Teve dia que eu botei carne em cima do sapão e o povo da cidade começou a rir de mim. Um rapaz de cabelo espetado que apareceu lá, desses que parece ter enfiado o dedo na tomada, falou alto pra todo mundo ouvir: esse matuto aí deve achar que supermercado é roça. Doeu, viu? Nossa senhora, como doeu. Não foi só eu. Outros também estavam em igualdade de condição à minha. Eu sentia sempre um nó na garganta quando eu era menosprezado, mas a gente vai aprendendo a engolir seco, engolir o choro, a saudade, o medo, a vontade de largar tudo e voltar pra roça. Naquela noite deitei num colchão fininho de pensão, num quartinho abafado. Nossa, e o calor que faz em Manaus. É muita umidade, então você bobeou qualquer coisa, cheira a mofo. O cheiro de mofo que se espalhou. Olhei pro teto e vi as goteiras pingando num barde. Escutava os carros passando na rua, barulho de gente brigando, e me perguntei: ô, gente, mas o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Será que eu fiz o certo? Pensei em voltar pro sítio, pra roça. Mas aí me lembrei da minha mãe, do rostinho dela dizendo: vai, meu filho, tenta uma vida melhor. Me lembrei dos pezinhos rachados dela, das mãos calejadas, do fogão a lenha que vivia com panela mais com água do que com alimento. Tião, tu não vai deixar esses Zé Manete derrubar, não. Tu é filho do mato, homem de coragem, de fibra. A roça te ensinou foi a lutar, e é isso que você vai fazer. E eu fui ficando. Errava, aprendia, errava de novo. Cada tropeço era uma lição, cada crítica era um empurrão pra frente. O gerente do supermercado era um homem gordinho, chamado seu Cláudio. Mas eu aprendi a falar o nome dele correto. Ele ficava na bronca comigo, que dizia que eu falava que era Cláudio. Sei lá como é que saía seu Cláudio, mas eu aprendi. Seu Cláudio. Numa vez ele às vezes, para me agradar, me dava lá alguma coisinha para eu levar do supermercado e dizia para eu não acostumar. Não, ele não gostou muito de mim no começo, não. Especialmente quando eu chamava ele de seu Cláudio.
Tinha sempre uma cara amarrada quando me via. Parecia que qualquer coisa que eu fazia era motivo para ele resmungar. Eu entendia, eu era matuto, perdido no meio daquele mundo. E fora outras coisas que a gente acabava errando. Mas eu nunca deixei de respeitar o seu Cláudio. Foi tanto que eu aprendi a dizer o nome dele corretamente, né, seu Cláudio? Sempre tratei ele com educação, abaixando a cabeça, mesmo quando engolia o orgulho, porque ele era bravo. Mas um dia o destino deu sua trégua. Faltou entregador na loja, um rapaz lá tinha torcido o pé, foi jogar bola e torceu o pé, e o movimento estava grande, e eu vi a aflição no rosto do seu Cláudio, suando e coçando a cabeça. Criei coragem e falei: ô seu Cláudio, se o senhor quiser, eu posso fazer essas entregas hoje pro senhor? Ele me olhou de cima a baixo, meio duvidando, mas assentiu com um gesto rápido. E foi aí que eu comecei a mostrar pro seu Cláudio quem na verdade era o Tião. Subi morro, desci escada, passei por rua de barro, beco apertado, sol rachando. Carreguei caixa pesada como quem carrega promessa, com um sorriso no rosto e o coração batendo forte. Cheguei em cada casa suando as bicas, ou suando mais do que chaleira em fogão de lenha. Mas eu entreguei tudinho, tintim por tintim, sem perder nada, sem quebrar nenhum vidrinho de conserva, nada se perdeu. A última entrega do dia foi na casa de uma senhora de cabelo branquinho e olhar doce, Dona Alzira. Entreguei sacola, ajudei a guardar umas coisas e ainda contei uma piada sobre um porco que fugiu da roça e que foi parar num circo. Ela riu tanto que até enxugou os olhos com avental. Esse caboclo aí é esforçado, ela disse depois na frente de todo mundo lá no mercado, com orgulho na voz. Gente de valor esse rapaz, gente que honra a camisa. E foi aí, de pouquinho em pouquinho, que eu fui ganhando espaço e confiança. E o pessoal foi pegando simpatia por mim. Eu comecei a contar causos da roça nos intervalos e o povo ria até chorar. Falava da vez que a galinha botou ovo em cima do telhado, do dia em que meu primo levou uma picada de abelha no beiço e ficou 3 dias sem falar. O que, segundo ele, foi um alívio para a família toda. Tião, tu devia trabalhar no setor de atendimento. Tu é bom de conversa, Tião, disse o seu Cláudio certo dia, com um sorriso que eu nunca tinha visto nele antes. E não é que ele me colocou nesse setor mesmo? Eu que mal sabia mexer num computador daqueles antigos ainda. Passei a ajudar os clientes a explicar onde ficavam as coisas, sempre com pois não, minha senhora. O seu Cláudio foi corrigindo aqueles meus erros de português que eram naturais. E eu fui melhorando a minha fala e as concordâncias. E comecei a falar as palavras inteiras. Fica com Deus, compadre não. Fala com padre, fica com Deus, compadre. E o povo foi gostando do meu jeito. E a turma foi dizendo que eu trazia leveza, que lembrava a infância deles no interior, que dava vontade de voltar no tempo só de ouvir minha voz, que gostava de ver o meu jeito de falar. Um dia, o dono da rede veio visitar a loja. Era uma rede de supermercados. Eu nem sabia quem era. Só vi aquele homem de terno bem passado, gravata, olhar curioso. Ficou parado olhando para mim enquanto eu ajudava uma moça a encontrar uma marca de café que lembrava da avó dela. Cumprimentei o moço
o distinto moço, com um aperto de mão firme, do jeito que meu pai me ensinou quando eu era menino. Quando pegar na mão de alguém, pega com firmeza e aperte e cumprimenta. Não dá mão mole pra ninguém, não. Foi assim que eu peguei na mão dele. Olho no olho e respeito no gesto. Esse senhor ficou me ouvindo a contar um caso da vez que um jacaré entrou na canoa e eu tive que pular na água e nadar mais rápido do que peixe fugindo do anzol. O jacaré atrevido tomou meu lugar na canoa. O homem deu risada. Deu risada de verdade, bateu no meu ombro e falou: Você rapaz, você tem uma luz. Você tem uma luz, rapaz. Depois o seu Cláudio me chamou num canto com o rosto aceso, diferente. O Tião, o dono da rede do supermercado adorou você, rapaz. Diz que você tem um carisma natural. Vamos te promover para coordenador de atendimento. É mesmo? É mesmo? E eu tremi na base. Minhas mãos suaram frios, o coração deu nó. Eu nunca fui de estudo, nunca vi faculdade na minha frente. Eu até que tinha feito o grupo, mas escrevia, sabia ler. Aceitei. Com medo, sim, medo de errar, de decepcionar, de ser julgado, mas aceitei com coragem também. Porque coragem não é a ausência do medo, é a escolha de seguir, mesmo com ele agarrado na gente. E naquele dia, quando eu saí da loja, eu vi o céu de Manaus tingido de laranja pelo sol que se despendia, e eu fechei os olhos e agradeci. Não pela promoção, não só isso, mas por ter acreditado em mim mesmo, mesmo quando ninguém mais acreditava. Depois que eu virei coordenador de atendimento, pensei comigo mesmo, bem baixinho, só para não deixar o medo me ouvir: Tião, não para não, homem de Deus. Você já está aqui mesmo? Então por que parar? Vá em frente. Vá adiante. O teu português melhorou muito. E foi o que eu fiz. Comecei a chegar mais cedo no serviço, antes do sol se espreguiçar por trás daqueles prédios. Fui passando nas gôndolas com um olho nas etiquetas e outro nos colegas. Os meninos novos que entravam, tudo assim meio perdido, eu tratava como se fossem meus irmãos mais novos. Demonstrava paciência e explicava direitinho como era o ritmo do lugar e dividia as manhãs que aprendi na marra, nos tropeços. Seu Cláudio, que antes franzia o senho para mim, agora abria um sorriso largo quando me via. Sempre me dava algum enrosco, fosse cliente nervoso, uma confusão no estoque, funcionário desmotivado. Ele já falava com segurança: chama o Tião que ele resolve. Dá na mão do Tião que ele resolve. Deixa com o Tião. O Tião resolve. E eu resolvia mesmo. Não era no grito, não, e nem na autoridade seca, não. Era no jeito, era no carinho, era na escuta, porque eu tratava todo mundo como se fosse vizinho meu lá da roça, com respeito, com verdade, olhando no olho, e apertava a mão como o pai ensinou, com firmeza, aquele tipo de tratamento que faz a pessoa se sentir importante, sabe? Que acalma o coração apertado. E foi assim, com humildade, muita relação, que uns meses depois me chamaram na salinha do chefe. O ar-condicionado, você sabe que em Manaus não dá para ficar sem ar-condicionado, ainda mais esse povo chique.
O ar-condicionado gelado demais, a cadeira parecia grande demais para mim. Entrei com o pé tremendo, achando que eu tinha feito alguma besteira. Fiquei tentando lembrar se não falei algo errado, se esqueci algum procedimento. Mas o chefe me olhou, deu uma risadinha boa, dessas que tira a atenção da sala, e falou: Tião, a gente quer você como gerente da loja. Você aceita? Como é que é? Gerente? E aonde eu tenho que assinar? Me fala que eu assino. Eu topei, lógico! Disse que sim, com a voz embargada e o olho querendo marejar. Mas tremi que nem vara verde balançando ao vento. Eu nunca pensei, nem nos sonhos mais assanhados meus, que um matuto que nem eu, que mal sabia lidar com carrinho de compra no começo, um dia eu ia virar gerente do supermercado. Chique, com crachá dourado e tudo. Leia, Tião. Esse era o conselho que eu estava seguindo há muito tempo. Leia tudo que você encontrar pela frente, até bula de remédio. Leia, leia. Leia que você aprende. E eu fui ouvindo esses conselhos. Aliás, é um conselho que eu quero passar aqui durante essa história. Você que está ouvindo, independente da sua profissão e de onde você venha, leia. Leia tudo que você encontrar pela frente. Porque tudo que você lê te faz crescer, por incrível que pareça. E não parou por aí, não. A vida, quando resolve dar roda, ela gira bonito. E com o tempo me chamaram para treinar outros de lojas de rede. Era cada canto desse Brasilzão que eu ia. Saí de Manaus, ia para as outras cidades, outras capitais, interior. Fui conhecer o litoral já adulto. Eu não conhecia o mar, embora eu conhecesse muitos rios. Mas comecei a pegar avião. Veja só, eu, Tião, que só andava de canoa no igarapé, que só montava em um burrinho, agora voando lá em cima das nuvens, feito passarinho sem gaiola. Toda vez que o avião decolava, eu agarrava na poltrona, eu fechava os olhos e rezava 3 Pais Nossos, 3 Pai Nossos, 3 Ave Marias e um crê em Deus Pai. Era precaução. Lembrava da minha avó. Nossa Senhora da asa dura, me proteja. Eu falava baixinho só para me garantir. O coração batia forte, mas batia também com orgulho e com gratidão. Mas no meio de tanta reviravolta, no meio de hotel bom, terno passado, terno! Eu passei a usar terno com gravata e tudo. E até a abotoadura. A abotoadura foi presente do seu Cláudio. Até isso! Passei a ter reunião com um executivo que falava lá até em inglês. Meu coração batia era mesmo por uma só pessoa. A mãe. A mãe que tinha ficado lá na roça, sozinha, cuidando da casinha simples. Do fogão a lenha, das galinhas que ela tratava como se fossem filhas. Ela que me ensinou a dizer com licença, muito obrigado, pai. A não passar na frente dos pais, dos mais velhos, a não pegar o que não fosse meu. Ela que me mostrou que ser pobre não é defeito e que humildade era riqueza dos bons.
das pessoas boas. Lembrei que quando eu era menino, de pé rachado, saindo daquelas bandas de Maringá, e que eu andava descalço, ela dividia o último pedaço de bolo comigo, o último pedaço de carne comigo. Era um pedacinho para ela, para mim, e até sobrava um pouquinho para os passarinhos e para o anjo da guarda. Foi aí que eu resolvi, com o peito cheio de saudade e os olhos marejados igual o dia de chuva fina, eu vou buscar a minha mãezinha. Eu vou buscar. Não era justo que ela ficasse lá com os joelhos doendo e a alma cansada, enquanto eu rodava esse mundão, ficando em hotel bom. Hotel 4 estrelas, 5 estrelas, 3 estrelas, tava bom. Café da manhã, meu Deus do céu, eu tô aqui tomando esse café da manhã e como é que tá a mãe lá? Ela tinha que ver com os próprios olhos dela onde a honestidade dela havia me levado. Sabe, eu não sei se todos os filhos são assim, dizem que não. Mas quando um filho vence na vida, especialmente aquele filho que é pobre e matuto que nem eu, a primeira coisa que você pensa é: e a mãe? E o pai? E a mãe e o pai? Ela tinha que ver com os próprios olhos aonde eu estava agora. A minha mãe precisa também experimentar desse café da manhã, comer tudo isso que tem aqui, essas frutas, esses frios, esses pães variados. Ela precisa. Ela merecia ouvir da boca do povo: parabéns, Dona Maria, o Tião é um exemplo, porque no fim das contas, tudo o que eu me tornei começou lá, naquele terreiro de terra batida, entre cheiro de café fresco e reza no entardecer. Foi então que eu peguei uns dias de folga, ajeitei as coisas, falei com o chefe, aluguei um carro bonito, desses com ar-condicionado, direção leve e vidro que sobe sozinho. Um luxo só para quem vinha de pau de arara e carroça. O motor ronronava macio, lá ia o carrão, e eu segui estrada fora, com o coração batendo feito zabumba em véspera de festa. Era como se cada quilômetro rodado me levasse de volta para as raízes, para um pedaço da minha alma que tinha ficado lá atrás. Lá vou eu! E quando eu cheguei na roça, o sol já beijava o horizonte e pintava o céu de laranja queimado. Mas lá estava a véia, sentada naquela rede encardida pelo tempo, remendando umas roupas com uma agulha torta, os óculos escorregando no nariz e o rádio chiando baixinho, um modão antigo de Milionários é Rico. Me deu um nó na garganta de vê-la tão magrinha, os cabelos tão mais branquinhos, feito algodão de roça, e os dedos já tortos. Ah, meu Deus do céu! É tanto reumatismo. A ponta do dedo vai entortando, né? Mesmo assim, ela costurava com uma calma que só mãe é que tem. Então eu cheguei abrindo os braços, ela se levantou e eu abracei o seu corpo magro naquele abraço sincero. Ô, filho, que bom, que carro é esse, filho? Que roupa bonita é essa, filho? Que luxo, que riqueza, filho, que orgulho que a mãe tem do ser. A mãe falava tudo isso e eu chorava. E foi, sabe, com essas lágrimas de emoção que eu falei: mãe, arruma as suas coisas.
a senhora vai morar comigo. Eu falei com uma voz embargada, quase que sussurrando. A mãe levantou os olhos devagar, como quem acorda de um sonho. Me olhou como se estivesse vendo um milagre na frente dela. Chorou baixinho, assim afastando a lágrima com as costas das mãos. Mas, meu filho, eu não sei viver em cidade, filho. Eu tenho medo de barulho, desse povo corrido, que não olha na cara um do outro. Mãe, eu cuidarei da senhora, mãe. Você tá falando diferente, né? Ler, mãe, leitura. Mas eu cuido da senhora. Eu falei, quase que me ajoelhando aos pés dela. A senhora cuidou de mim quando eu era menino, me ensinou tudo, dividiu o pão, o cobertor, e agora é minha vez. A minha mãe não respondeu mais nada, só me abraçou. Um abraço miudinho, cansado, mas tão cheio de amor, que até os passarinhos em volta pareceram respeitar aquele momento, calando o canto. Trouxe ela. Eu trouxe a minha mãe para Manaus. E o pai? Eu ainda não havia dito, meu pai já tinha falecido. Mas quando ele morreu, eu ainda estava lá na roça. Trouxe a minha mãe para Manaus para que ela vivesse tudo que tinha direito. Trouxinha de roupa, panela de ferro, almofadinha de fuxico, um retrato velho do pai, a Bíblia que ela lia todos os dias antes de dormir. Pus a mãe num quartinho bonito, pintado de azul clarinho, com uma janela grande que dava direto para um jardim que plantei só para ela. No jardim tinha jasmim, lavanda, hortelã, manjericão e até pé de pimenta, que ela sempre dizia que espantava olho gordo e dava gosto no feijão. E para ela não sentir falta do cantinho de antigamente, eu até comprei um fogão a lenha moderninho, desses que enganam o olhar, mas fazem comida que nem no tempo de antigamente. Quando ela viu aquilo tudo, deu um sorriso que eu nunca vou esquecer. A mãe parecia criança ganhando boneca nova. Meus amigos, o destino ainda me guardava mais coisa boa. Com a vida ajeitada, a mãe feliz da vida no canto dela, cuidando das plantinhas, costurando paninho de prato e preparando bolo de milho como só ela sabia fazer, eu tocando a loja como quem cuida de um roçado fértil e abençoado pela chuva. Eu nem pensava em casamento. Casei tarde. Eu nem pensava em casamento. Mas aí um dia apareceu a danada da Neide. A Neide, ela trabalhava no setor de padaria dos supermercados. Que moça bonita. Neide. Manauara. Ó, como é que eu tô metido agora. A primeira vez que eu escutei falar Manauara, eu achei que fosse algum índio. E com o seu jaleco branco, Neide, e o cabelo preso num coque desajeitado, mas que dava até vontade de bagunçar. Neide tinha um jeitinho doce de falar, igual aquele pão doce que ela vendia, e um sorriso que parecia raio de sol entrando pela fresta da janela num dia de chuva. Eu já estava lá na gerência, respeitado e tudo,
mas eu nunca fui de me aparecer muito. Só que toda vez que eu passava por ela, ela me dava bom dia e dava uma coisa aqui dentro do peito, um nó, um calorzinho bom, que nem canjica morta e que nem a canjica morna em noite fria de junho. Um dia, depois de muito ensaio em frente ao espelho e um banho de coragem, criei vergonha na cara. Neide, você gosta de trabalhar aqui? Gosto. Mas só de trabalhar? Seu Tião, gosto também das pessoas aqui. Não, sabe por que eu tô perguntando? Porque eu também gosto do pessoal todo que trabalha aqui no supermercado. Mas eu gosto tanto de passar aqui nesse canto onde eu tenho certeza que você está. Verdade? Verdade. Eu sei lá. Tua presença me faz bem. E tão bem que eu quero te fazer um convite. A minha mãe, ela mora comigo. E ela faz um tambaqui assado com uma farinha d'água que é uma delícia. Você gosta? Tambaqui assado com farinha d'água? Eu gosto. Pois então você vai comer mais eu. E naquele dia eu ajudei a mãe do jeito que ela queria. Fizemos um tambaqui na brasa com um cheiro verde, limão capeta. Tem um limão chamado limão capeta. E umas lasquinhas de alho e aquela farinha d'água. E com ela a gente recheou o tambaqui. Mãe até ajudou a preparar assim os temperos. Capricha, meu filho. Mulher se conquista na panela. Neide veio em casa, comeu que lambeu os beijos, como a gente falava na roça. Suspirou e falou com um zóio brilhando. Agora sim você ganhou meu coração, mas pelo estômago, Tião. E daquele dia em diante, a gente não se desgrudou mais. Ela era simples igual a mim. Gostava do mato, de música sertaneja, de rede armada na varanda. Também era uma moça muito educada, que sabia amar a família e soube aceitar a pessoa mais importante do mundo para mim, que era minha mãe. E eu ria, ela ria, e o mundo parecia mais leve com ela por perto. Mamãe aprovou na hora, bateu no meu ombro com aquele olhar que só mãe tem e falou: essa é pra casar, meu filho. Tá na hora. Tá na hora. Eu estava com 34 anos. Casei tarde. Mas eu casei com Neide numa igrejinha simples, daquelas com um banco de madeira que range quando a gente senta, e um sino pequenino que fazia questão de tocar bem alto. O sino é assim, quanto menor, mais barulho ele quer fazer. Tinha flor do campo nos jarros, fitas coloridas nas janelas e cheiro doce de manacá, misturado com perfume que a gente acaba usando no dia de se casar. Para a lua de mel, nada de viagem, de avião ou hotel. Fomos pescar no interior, lá onde eu havia passado minha vida de menino, no mesmo rio onde aprendi a nadar e levei minhas primeiras broncas do pai quando ele era vivo e da mãe.
Foi uma delícia. Aí, com o tempo, vieram os filhos. Primeiro o Tiãozinho. O Sebastião Filho. Um danado que já nasceu com a boca aberta para falar e que aprendeu a assobiar antes de andar. Depois a Clarinha, uma princesa de cabelo escorrido que puxou os olhos da mãe e o nariz batatudo do pai, coitado. E por fim chegou o neném. É assim que eu apelidei. Esse acabou tendo um nome diferente, Tiago, escolhido pela mãe. A mamãe dizia que ele tinha mão de anjo, porque ele dormia acariciando o rosto dela como quem afaga um passarinho. Minha casa, que antes era silenciosa e cheirava a café e solidão, agora era só gargalhada, brinquedo espalhado pela sala, cheiro de fralda, leite morno e grito de mãe chamando o menino pra dentro, e eu no meio daquela bagunça abençoada. Aí alguém que ainda mantém aquele meu jeito que eu falava antes, chegou em mim e disse: Tião, rapaz, você venceu, e venceu bonito. Hoje, aos domingos, quando o sol ainda está preguiçoso, a gente se senta na varanda aqui de casa, eu e Neide, tomando café forte, com tapioca bem douradinha, feita na chapa de ferro, que eu comprei num armarinho só porque lembrava a infância. Minhas crianças correm pelo quintal, rindo, subindo, até brinquedo infantil eu coloquei no quintal. Meu quintal é como se fosse um playground. É impressionante. Nunca pensei que meu filho fosse virar patrão, e ainda por cima um patrão bom, diz ela, minha mãe. E eu respondo com um sorriso meio torto e a voz embargada de gratidão: não sou patrão não, mãe. Sou apenas um cabra da roça que teve fé, deu duro e encontrou um amor no meio do caminho. Mas no final da minha história, há uma coisa que eu queria dizer que talvez seja a mais importante de tudo que eu escrevi aqui. Na Bíblia, que a minha mãe sempre leu, certa vez eu encontrei: honra o seu pai e a sua mãe. Honre o seu pai e a sua mãe. Os dias lhe serão acrescentados na terra. A fartura vai te acompanhar na vida. Eu tinha essa missão hoje, de dizer para quem está ouvindo que eu venci porque eu honrei meu pai. Coitadinho, não alcançou as minhas vitórias porque ele morreu antes, mas honrei demais a minha mãe, porque quando eu estava num hotel 5 estrelas, sentado naquele café da manhã, a primeira pessoa que me vinha à cabeça era a mãe. Puxa, se a minha mãe estivesse aqui. Se a minha mãe estivesse aqui, ela não estava, mas eu pensava nela. Se a minha mãe estivesse aqui dividindo comigo essa mesa, isso é honrar. E eu não apenas pensei, como eu fui buscá-la na roça. E é comigo que ela vive, é comigo que ela mora. A minha afirmação hoje, sem medo de errar, mesmo sabendo que eu possa ser desmentido por alguém, ou até por um entendido religioso, mas eu vou dizer: um filho, uma filha que honrar o seu pai e sua mãe, pode ter certeza absoluta que ele ganha uma aura protetora divina especial. E esse filho vence na sua vida. Experimenta fazer isso. Eu estou pedindo a você. Essa é a missão dessa minha história. Simples. Eu nem sei, Paulinho Boa Pessoa, se você vai apresentar a minha história, porque
Ela é simples, como eu, mas ela traz uma lição. E é essa lição que eu quero passar. Filho, filha, honre o seu pai e a sua mãe. Você quer vencer na vida? Você quer uma virada na sua vida? Você quer uma metamorfose na sua vida, uma mudança extraordinária? Sair do nada para o tudo? Creia em mim. Honre o seu pai e a sua mãe. Só assim é possível. Eu respeito os meus sogros, os pais da Neide. Também os honro. E a Neide respeita minha mãe. Se dão muito bem. Nunca implicou que ela morasse conosco. Isso desde o começo do casamento. E isso tudo só tem uma explicação. Partiu do filho. Você também pode dar uma grande virada na sua vida. Depende do seu comportamento. Assim, a vida é de verdade. Não tem dinheiro que pague o cheiro de chuva na terra, o aroma do café torrado logo de manhã.